mandam ao plenário. Isso. Então, gente, eu vou, agora, inicialmente, a gente vai ter uma aula especial na disciplina de Direito Penal 5, na FATENC, Faculdade de Tecnologias e Negócios de Catalão. A gente convidou o Dr. Jorge da Silva Julián, doutor em Direito pela Federal do Paraná, para estar presente com a gente no 5º período de Direito da FATENC. É uma honra estar com o senhor, mais uma vez eu repito isso, né? E qualquer coisa estarei aqui para mediar, tá, doutor? Precisar de algum auxílio, suporte, estou aqui presente. Alguns alunos, eles ficam com as câmeras desativadas, boa parte porque eles estão em casa, eles acabam não controlando, né, quem passa por trás, né, e daí ficam, às vezes, um pouco sem graça, então, mas eles estão acompanhando. Então, a palavra é tua, fique à vontade. Obrigado, Milene. Obrigado pelo convite, tá? E hoje não é uma palestra, é mais uma aula, assim, vamos ficar bem à vontade, né? E a Milene me mandou uma série da legislação específica, ou seja, fora do Código Penal, para poder trabalhar com isso, né? Então, nós temos, além do Código Penal brasileiro, aí, 340 artigos, nós temos várias leis ordinárias federais. O Brasil é um campeão de produção legislativa, né? Às vezes dá certo, às vezes não, tá? Então, aí eu trouxe duas leis federais e fiz um memento para vocês, né? Que é a lei que define os crimes de preconceito, raça, cor, né? E também sobre a lei de tortura. São duas leis específicas que hoje elas são muito debatidas, trabalhadas, né? Principalmente em relação às opiniões divergentes. Então, hoje, com essa politização, né, do direito penal, ficou muito ruim assim de trabalhar com determinadas coisas. Todavia, nós temos que viver, né, e trabalhar com o que nós temos, né? Então, nós temos essas duas leis, que elas foram feitas após a Constituição de 88, uma em 89, a de preconceito, né? E a outra foi feita em 97, né? Então, 97 não, foi feita em 97, a 9455, né, que é a lei de tortura. Por quê? Porque antes o agente público, alguém torturava uma pessoa, normalmente era enquadrado em lesões, ou se eliminasse fisicamente uma pessoa, né, enquadrado no artigo 121, no crime de homicídio. Então, eu mandei para vocês desde o início. Então, eu acho que a gente deve começar pela questão da lei de tortura. A tortura não é uma coisa nova no mundo, é uma coisa antiga, ela vem desde os primórdios, né? Então, desde os primórdios, as pessoas, né, elas, em benefício de algum poder, informação, elas infligiam violência, seja ela física ou psicológica, a outras pessoas. No começo, aí nós temos relatos que na Grécia, né, eles já torturavam, principalmente escravos, né? Porque o escravo, e o escravo, quando eu não digo escravo em razão da cor da pele, eu digo escravo qualquer um, né? Que a escravidão, à época, era uma condição econômica, né? Como econômica. Não interessava a tua cor da pele, interessava se você era um povo vencido, né? Você era escravizado pelas outras tribos. E, no caso, os gregos tinham escravos, né? Então, a gente diz que é o berço da democracia, mas eles tinham essa visão. Eram cidades, polis, né? Estado, e que agiam como se o Estado fosse, né? Uma cidade só. E eles tinham escravos. E esses escravos eram torturados quando eles tinham algum interesse. Ou seja, e não eram punidos os torturadores, por quê? Porque eles eram considerados como coisas, né? Eles não tinham uma situação de pessoas. E assim foi indo na história, nas guerras, a tortura, principalmente em guerras, o exército inimigo. No Brasil também não é diferente. Nós somos seres humanos. E tem pessoas que agem em detrimento a outras, né? A Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã, ela no artigo 5º, né,
Então, no artigo 5º, ela deixou para nós assim, uma visão dos direitos e deveres individuais coletivos, lembra-se, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, né? Que não interessa se você é brasileiro, estrangeiro, tu tem o direito à inviolabilidade da vida, né? Da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade. E o que nos interessa desses direitos, né, que nos interessou para a tortura. Então, lá diz o seguinte, que ninguém será submetido à tortura nem a tratamentos humanos ou degradantes. Então, isso trouxe para o Brasil uma questão assim bem ampla, né, e que culminou aí com a 9455/97, depois de anos, ou seja, a Constituição foi colocada em 89, ela foi feita em 88, então, alguns anos depois, fizeram uma lei ordinária federal, que é a lei de tortura. Tá? É uma lei curta, tem 2 artigos, né? Não é assim, uma lei com um monte de artigos, só 2. E esses 2 artigos abrangem uma infinidade de coisas. Né? Então, assim, são 2 artigos abrangentes. E hoje a coisa está sendo discutida, principalmente porque quando a pessoa é condenada, né, sabe? Opa, a punição é complicada, principalmente quando é funcionário público, né? Eu fiz várias defesas, né, de militares com essa 9455, né, /97, e ela é bem pesada, além da pena, né, que tu inicia em regime fechado, né? Ela é automática, mesmo você sendo condenado e o juiz não colocando na pena, ela traz a acessibilidade dela obrigatória, você perde o cargo público. Não interessa, você perde o cargo público. Diferente da lei do preconceito, que tem que ser justificada, né? E outras, pelo artigo 92 da parte geral do Código Penal brasileiro, que aí o juiz pode fazer a tua perda do cargo público, a lei de abuso de autoridade, nessas coisas. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se, vamos supor, um policial ele é acusado de tortura, Ele é enquadrado nessa lei. Ele enquadrado nessa lei, ele pode perder o cargo dele de... Não, ele pode não. Ele obrigatoriamente ele perde. Ele perde. Na lei de tortura é obrigatória a perda do cargo público. Mas o Estado não fornece para o policial advogado para fazer a defesa para ele, né? Depende do Estado. Depende do Estado. Alguns estados da União, que são os militares, existem 2 tipos de militares. Os militares federais, que é das Forças Armadas, né? Marinha, Exército e Aeronáutica, e os militares estaduais, né? Que aí são os membros das polícias militares, nos 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Cada estado da federação tem a sua polícia militar, os seus militares estaduais, tá? E eles agem no policiamento ostensivo, né? E repressivo quando tem a perturbação da ordem pública, né? Isso está na Constituição, no artigo 144, e eles, muitas vezes, eles acabam entrando em embate, enfrentamento, e o Estado, dependendo, fornece. No Paraná, a Brigada Militar, eu vou te falar do Sul, né, que eu tenho mais contato. A Brigada Militar tem uma associação que fornece advogados. O Paraná também, mas tudo isso é pago por associações, né? Não tem nada de público, né? Já as Forças Armadas, Santa Catarina também não tem. Os militares têm que se virar, mas as associações acabam pagando advogados, né, que trabalham nessa seara. As Forças Armadas é diferente. A Defensoria Pública da União faz esse trabalho. Já as defensorias públicas do Estado não fazem. E não querem, até por uma questão ideológica. Né, que a Defensoria Pública normalmente não tem um bom relacionamento com os militares estaduais, né? Porque eles fazem a defesa de crimes, é como se fosse. Então, normalmente não tem, e aí acaba o militar tendo que arcar com os seus recursos próprios.
É bem complicado. É bem complicado e é uma discussão eterna, né? Eles estão agora numa discussão, a lei do crime organizado, essa nova, 13 mil aí pouco, que saiu, né? Eu até estava estudando para dar uma palestra sobre ela. Ela tem lá que os militares estaduais, quando em serviço, e os militares federais, quando em operações GLO, que é a garantia da lei da ordem, caso do Rio de Janeiro, só para a gente fazer uma analogia, eles têm direito a essa defensoria. Né? Então, pela nova lei, que é a lei do ex-ministro da Justiça, aí que trouxe, aí depois ela foi retalhada, o Moro, Sérgio Moro, né? Teve essa conotação, mas não tem advogado, não tem uma definição legal ainda, só em serviço. Aí tu vai dizer, o que é em serviço e o que seria? Por exemplo, tem uma ocorrência que uma viatura da Polícia Militar, ela entra em confronto com o bandido e elimina ele fisicamente, vai abrir um inquérito policial militar, tá? Esse inquérito policial militar, sendo presidido por um oficial comandante do batalhão, né, ou encarregado da determinação dele, ele tem que ser acompanhado pela essa nova lei por um advogado, mas eles não dizem quem. Então, normalmente, o militar estadual, ou seja, o PM, tem que arcar com seus meios próprios. No Paraná, aqui, eles resolveram mais ou menos. Cada batalhão tem um. Eu fui 10 anos advogado da VM, né? 10 anos. Hoje não sou mais. Tem muito serviço aqui em Foz do Iguaçu. É complicado. É isso, mais ou menos. Eu acho que eu te respondi, né? Sim, Respondi? respondeu, sim, obrigada. É por causa desse diálogo, porque pelo menos alguns comentários há um tempo atrás era que dependendo do salário do policial militar que ele recebe no estado e a quantidade de pessoas que, por exemplo, acusa ele por abuso de autoridade ou por tortura, fica quase inviável para ele arcar com custos, né, da defesa, né, Assim, dependendo da frequência também. não, realmente é bem complicado, principalmente quando está em serviço, né? Tu atira de uma pessoa em serviço e tu acaba se incomodando. Eu tenho um caso aqui de abuso de autoridade e não foi nem pelo abuso, foi crime de tortura. Foi um aspirante e um cabo, né? O Eles Cleiton comentou aqui, doutor, que uma defesa qualquer hoje é R$ 3.000. 3 mil reais, então assim eu já vi, aqui teve uma última operação da PM, aqui no 14º DPM, que foram presos 10, mas é por peculato, artigo 312. As viaturas, 2 viaturas davam, isso, eles cobraram 300 mil de 10 PM. Né? Então, veio aqui um figurão, né, um advogado figurão, e estava cobrando. É isso mesmo, Cleito. Se estiver me ouvindo, é uma dor de cabeça. Não, fora a questão, tu atira em alguém, eu fui PM, né? Eu posso falar, quando era novo, há 100 anos atrás. Você foi oficial da PM, não foi, Eu fui doutor? oficial da PM, há 100 anos atrás. Tá? É, a, tu não dorme de noite, tu se incomoda. Uma vez, na época, que era tudo, não tinha computador, era batido a máquina, né? Eu cheguei e sentei na frente do promotor, um crime de homicídio, todo mundo, eu e mais a guarnição inteira. Aí o promotor perguntou para mim o que eu estava fazendo ali. Eu disse, então, estou denunciado. Mas como não denunciado? Sim, o senhor pegou a escala de serviço, que é óbvio, está escrito comandante lá em cima, eu comandava um pelotão na cidade chamada Imbituba, do lado de Garopaba, onde tem as competição de surf, eles tinham um pelotão lá. Muitos anos atrás. E eu estava na escala de serviço, comandante, né? Tenente Juliano. E aí eles denunciaram todos da escala, eu, o sargentante, todo mundo, ninguém saiu para a rua no dia e acabamos sendo denunciados. Claro, ele aditou a denúncia, né? E retirou o promotor, né?
Mas, para ter uma ideia como é que é, eu fiquei processado anos, né, por causa disso. Até explicar lá, até ele editar a denúncia e me tirar o nome, né, tu puxava a tua situação e aí tu estava subjúdice. Subjúdice não tem promoção, né, hoje a Constituição Federal de 88 acabou com isso, mas na época não tinha promoção, era bem complicado. Pô, não tinha defesa nas apuração disciplinar da PM. Assim, a Constituição Federal de 88 melhorou muito a condição dos militares. Os militares já foram subcidadãos na situação assim de direitos, né? Hoje, por mais que reclame, tá melhor, tá bem melhor. Até o salário era muito pouquinho naquela época, né? Hoje está melhor um pouquinho. Doutor, quando um militar ele responde por crime de tortura, a competência seria de qual justiça? Até o ano passado era da competência da Justiça Comum. Por quê? Porque o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar só julgava crimes militares, ou seja, que estavam previstos dentro do Código Penal Militar. O Código Penal Militar tem quase os mesmos artigos que tem, lá tem homicídio, lá tem lesões corporais, lá tem estupro, lá tem prevaricação, lá tem peculato, lá tem todos os crimes que tem no Código Penal Comum, tem no Código Penal Militar. Até o único crime, que é o mesmo artigo, o número é prevaricação, que é o 319 no Código Penal Comum e no Código Penal Militar. Só que, do ano passado em diante, houve 2019, perdão, houve uma mudança. Essa mudança deu da seguinte forma, que no Código Penal Militar, além dos... ele falava em legislação. Então, hoje, mudou. Por quê? Porque a 9455/97, a lei de abuso de autoridade, eram todas fora do Código Penal Militar. Então, todos esses crimes, por exemplo, o cara foi lá e fez lesões corporais e foi denunciado por abuso de autoridade e lesões corporais. O que acontecia? No 202 do Código Penal Militar, tu ia ser processado lá na Justiça Militar. E pelo abuso de autoridade na Justiça Comum, entendeu? Hoje não mais. Hoje, agora, toda a Justiça Militar Estadual Federal processa também a legislação esparsa. Então, hoje, o crime de tortura é julgado na vara da Auditoria da Justiça Militar. O abuso de autoridade, coisa, né? Isso é pergunta de concurso, pessoal. A galera cai errada aí. Mudou a competência, né? Faz pouco tempo, né? Tanto é que eu tinha vários crimes que estavam na Justiça Comum Estadual de militares e eu ficava peticionando para os juízes declinar competência para a vara da Auditoria da Justiça Militar do Estado do Paraná. Por quê? Para ser julgado pelo juiz auditor e pelos juízes militares. Entendeu? Tem essas... Hoje em dia, tudo é julgado. O único crime que não é julgado pela Justiça Militar Estadual Federal é o crime de homicídio. Os crimes consumados e tentados, mas normalmente é o de homicídio. O resto, quando que o militar vai fazer um aborto? É um infanticídio, é um crime, é o sujeito ativo. Mulher, quando ela está no estado puerperal, né? Então, assim, normalmente, 100%, é homicídio. Então, os crimes de homicídio são julgados na Justiça Comum. Mas quem faz a investigação é o inquérito policial militar. Então, assim, delegado se metendo, a Polícia Civil se metendo a fazer inquérito policial, quando tem militares como sujeitos ativos, está errado. E o STF disse que estava certo, o STJ também. Então, tem essas nuances. É muito complicada essa área. Tem muito nuance, muita picuinha e coisa. São muitos estados, são muitas varas da Auditoria da Justiça Militar com entendimentos diferentes. Entendeu? Então, assim, é bem diferente. Então, no caso, a gente poderia dizer que os crimes contra a vida não é julgado na Justiça Militar ou apenas não homicídio? Não, os crimes contra a vida, consumados e tentados, são julgados na Justiça Comum. Mas a investigação é através do IPM e não do IP. Entendi. Obrigada. É que eu estou formulando já as perguntas das provas deles. Né, que eu falei, eu cliquei aqui no grupo, vai conteúdo de prova. Aí,
Tô deixando bem detalhado, falar assim, foi Saudade. falado, tá gravado. Mas eu mandei Tá no material, mandei o material. Então, pessoal, na volta aí da lei de tortura, né? Então, assim como eu falei, tem 2 artigos, é bem simples ali, se a gente olhar, né? A gente vai ver aí, constitui crime de tortura, o inciso primeiro, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Então, o que significa isso? Não adianta tu só bater na pessoa, tu pode torturar ela de forma psicológica, colocando um som muito alto. Tinha uma tortura chinesa que eles colocam um alfinete na tua cabeça e ficam largando uma gota de água aí em cima, diz que tu enlouquece, não sei, né? Então, o sofrimento não é necessariamente físico, pode ser mental, né? Tu ficar ameaçando que tu vai matar uma pessoa, matar um filho, um parente próximo, né? Então, tem que ser algo que cause um sofrimento, né? Então, esse é o primeiro requisito para o enquadramento do crime da lei de tortura. Lembre-se, senhores, a questão do enquadramento do tipo penal. O crime é um fato típico e mais antijurídico. Em alguns casos, culpável. Então, assim, tem 2 posições. O Damásio Evangelista de Jesus, ele acredita que o crime é só um fato típico. O que é o fato típico? Está descrito na norma. Então, está lá descrito: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Constranger é obrigar. Por que a gente tem que se afixar nisso? Porque você, juiz, juíza, promotor, promotor, advogado, advogado, quando chegar na hora lá de trabalhar, você tem que definir bem o que é. Cada caso é um caso concreto. Exemplo, o cara pegou o cidadão e colocou dentro do camburão. Não é tortura. Ah, mas aquele lugar fechado é horrível. O problema é do cara, não cometa crime. Simples. Agora, o cara pegar, botar o cara dentro do camburão e tu fazer tu acelera a viatura, trava, e o cara fica tipo uma bola, tipo, né? Tu tá cometendo um crime. E se for para obter uma informação de tortura, tu te enquadra naquela história. Ajeitar a carga. Eu estava tentando pensar naquilo que eu ouvi uma vez dos colegas. Vamos ajeitar a carga. Aí tu acelera a viatura, o camburão, se a pessoa está sozinha lá dentro, ela rola para um lado, bate na porta, rola para o outro, né? Então tem essa coisa. Também pode se enquadrar no crime de tortura, tá? Além do constranger, que é obrigar, e do emprego de violência, grave ameaça, causando sofrimento físico e mental, tu tem 3 incisos, o A, o B e o C, que é com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Lembram-se? É que normalmente a tortura se dá por isso. O cara vai lá, espanca outra pessoa, coloca no pau de arara para quê? Para obter uma informação. Essa é a coisa mais normal que existe ou existiu dentro dessa questão da tortura. Normalmente são por esses tipos de conduta humana, ou seja, ação ou omissão, que se dá os crimes. Essa forma de. Desculpa. Essa forma de. Tomar um pouco d'água aqui. Tá? Essa forma de questão é que se dá os precedentes judiciais, que se dá os processos de tortura. Fora isso, é muito raro. Porque, assim, ó, se a gente continuar ali, se nós olharmos o B, vai dizer para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Então, tu ameaça, sequestra, faz agora essa história de vídeo, aí tu tem que cuidar com isso. Põe o celular, põe uma arma na cabeça e diz assim: eu vou matar teu filho se tu não for fazer isso, se tu não for fazer aquilo, ou se tu me disser a combinação do cofre. Também pode ser enquadrado no crime de tortura. Tá? Acontece muito, né? Então, assim, não é só o agente público, porque parece que é só o agente público, né? O policial que comete tortura. Não é. O sujeito ativo é qualquer pessoa. Tá? E o C, que aí se enquadra lá na questão da lei dos crimes contra o preconceito, a injúria racial, que está no Código Penal, que é em razão da discriminação racial ou religiosa. E aí nós temos que fazer um conceito para trabalhar os crimes de preconceito. O que é discriminação? O que é o ato de discriminar? Tá?
Então, se nós pegarmos lá, eu botei também no mementozinho para vocês, tá? Para a gente ter uma coisa assim, bem simples, singelo, tá? Se a gente pegar lá, a discriminação é a ausência de igualdade ou a manifestação das preferências, causando cisões sociais entre os indivíduos. Então, a discriminação é isso. E o preconceito é diferente. O preconceito, tu já tem uma coisa elaborada da pessoa. Mas, no caso aqui, nós temos que trabalhar com o que está descrito na lei. Porque a lei penal, nós não podemos, ela não é, tu não amplia ela. A interpretação, ela é restritiva, diferente do processo penal. A interpretação do direito penal é restritiva. Tu não pode aumentar. Tu não pode legislar. Isso é a função dos deputados federais e dos senadores. Não pode aumentar a figura criminal. A não ser que tu faça uma analogia in bonum partem, que é um brocardo jurídico, em latim, né, que diz, ou seja, se tu beneficiar a parte, tu pode até fazer uma questão analógica. Caso in malam partem, não. Então, nós temos que ter bastante cuidado e discutir. Porque toda lei que vocês estudarem, essa lei, tortura, preconceito, que vocês veem, vocês têm que trabalhar com a parte geral também do Código Penal. Vocês trabalham com a parte geral também do Código Penal. Que a parte geral, a não ser que entre em choque. Lembre-se, lex specialis derogate lex generalis, ou seja, a lei especial derroga a lei geral. Ou seja, primeiro a gente tenta enquadrar na lei especial. Tóxicos, a 11343, né? A gente tenta enquadrar. Não deu, a gente utiliza a geral. E a geral está onde? Dentro do Código Penal. É bem simples. É um trabalho de eliminação. Eu sempre falo para o acadêmico, né? Trabalhem com eliminação. Vamos tentando enquadrar na questão dos fatos típicos, ou seja, do crime, e vamos por eliminação. Aí esse não dá, não dá. E se não conseguir enquadrar, crime não é um fato atípico. Não inventem coisa. Eu sempre brinco. Delegado de polícia, tá? Oficial da PM, policial militar, policial civil, guarda municipal, qualquer um, principalmente que está lá na ponta da lança da segurança pública, não inventem coisa. O crime, ele não pode ser inventado, ele tem que estar descrito na norma. Se existe um enquadramento, vocês conduzem o cidadão, prendam ele. Se não existe, não faço nada, solta. Né? Então, assim, é bem complicada essa questão, né? Da fiscalização e do primeiro enquadramento penal, que não é o juiz, não é o delegado, não é o promotor de justiça, nem o advogado que faz enquadramento. Isso é na justiça. Esse primeiro momento é o cara que está na ponta de lança lá, é o policial militar, é o guarda municipal, né? Nas atribuições de cada um, claro, né? Que a guarda municipal, ela não é uma polícia. Parágrafo 8º do 144 não mudou. Mas tem a 13.022, que é uma lei ordinária federal que trata sobre a guarda municipal, mas não é a polícia. Não é. Vamos começar. Eles prendem, inclusive, com base no artigo 301. Então, tem pequenas nuances, né, senhores, que tem que ter bastante ad cautela, porque hoje a lei de abuso de autoridade, ela prevê a perda do cargo público. Essa lei de tortura também. Então, hoje, as coisas existem de tal forma, e há tantos formados em direito, e a justiça, ela é tão debatida hoje, eu brinco, na minha época, a gente sabia o decoro, os 11 membros da seleção brasileira, né? E hoje não sabe nem quem é o cara que está jogando, né? Agora, os 11 ministros do STF, o povo sabe. Então, assim, mudou o povo brasileiro, hoje, principalmente as novas gerações, ela é muito politizada. E a gente tem que trabalhar com isso, que o direito penal trabalha dentro dessa sistemática. Tá? Nós trabalhamos com esse tipo de situação. Tá? Então, na continuidade, que esse é o artigo 1º, que só tem 2 artigos, pessoal. A lei de tortura só tem 2 artigos. Então, essa é a questão do crime de tortura, quando você, violentamente ou ameaçando ela, você tenta obter uma confissão ou que ela faça uma ação,
uma infração de discriminação racial e religiosa, tu pode tomar uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. E o inciso segundo, aí sim, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso. Marquem isso, a intenso. No outro não tem. No inciso primeiro não tem intenso, não tem a palavra. Aqui tem. Então, toda palavra que tiver tem que ser usada para a configuração do tipo penal. Então, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Isso aí, o sujeito ativo pode ser também uma babá. Tu está cuidando de uma pessoa, um cuidador, está cuidando de uma pessoa com idade, né? Mas lembre-se, senhor, pode ser até enquadramento, quem sabe, né? Tu teu filho, alguma coisa, tu quer corrigir ele, tu vai lá e algema ele, tá? Ou põe uma corrente nele, que nem um cachorro. Acho isso complicado. Óbvio, pessoal, não vamos ser mais realistas que o rei, né? Esses dias eu estava num parque em Porto Alegre, né? E tinha a redenção e tinha uma mulher lá com um filho, que ele estava com a. O filho saía correndo e aí ela puxava ele de volta com. Igual essas coisas de cachorro que tem, né? Mas não era uma coleira, era um corpete, né? Que pegava a criança. Aí veio um idiota lá dizendo que aquilo seria. Para, menos, né? Menos, porque tu pode achar que aquilo é horrível, mas tu não pode colocar aquilo como uma figura criminosa, uma tortura, alguma coisa. Pelo amor de Deus, né? Tá colocando outra, a questão, até a lei da palmada, coisa, tá? Que eles estavam querendo passar aí. Existe, óbvio, que tem que ter comedimento, mas filhos, eles têm que ter um tipo de punição, né? Se não tiver, é complicado. Agora, óbvio que tu não vai pegar e bater numa pessoa, colocar ela algemada, ou ela com uma corrente no pescoço, tipo um bicho, né? Que isso até a gente fica com pena de fazer com um animal, que só com uma criança, né? Como a gente vê, né? Em alguns casos, no noticiário, coisa. Aquilo ali, tu pode ser enquadrado numa figura criminosa, inclusive na tortura. Ou aquela que o cara bate um coitado, um senhor de mais de 90 anos lá, eu acho que ele fez as necessidades e a cuidadora começou a bater nele como forma de castigo, ou ele também se enquadra, né, nessa figura aí penal que nós temos aí no crime de tortura. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas? Então, tem um detalhe aqui que não se esqueçam, principalmente para quem trabalha, né? Se você existe uma pena de detenção que é menor, né, que eu coloquei ali, de 1 a 4 anos, é a famosa tortura omissiva, que é complicado. Ou seja, você vê alguém sendo torturado, alguma coisa, e você se omite. Por exemplo, você está numa delegacia, vê alguém apanhando, sendo torturado, e você não fala nada. Mas eu não falei porque era meu colega. Tem o tal do espírito de corpo. Você se enquadra na figura criminosa. Mas se eu sou advogado, estou passando ali, não quero me envolver. O problema é teu. Você tem o dever de informar aquela conduta criminosa, né? Então tem que ter bastante cuidado também com isso. Está no parágrafo 2º, tá? Também do artigo 1º, né? E aí o parágrafo 3º, ele trabalha, né, sobre as qualificadoras, né, que se resulta a lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de 4 a 10 anos, e se resulta a morte, é de 8 a 16 anos, né? A pena aumenta-se de 1/6 até 1/3, que também é outra qualificadora de parágrafo 4º, se o crime é cometido por agente público, né, por servidor público, e se é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. E, no inciso 3º, se o crime é cometido mediante sequestro. Tá? O parágrafo 5º foi o que nós estávamos conversando anteriormente. O parágrafo 5º é a perda da função pública. Tu Doutor, perde.
A Tatiana Loyola colocou assim: no caso da Monique, não sei se o senhor está acompanhando, esse caso atual, ela responde como? Monique, qual é o caso? Eu não tenho. Deixa eu ver, da caso Monique, daquele, acho que é vereador formado em medicina, É o que Jairi, Jairzinho, um vereador do Rio de Janeiro? Isso, ela disse assim. Ele se enquadra nessa questão, ele se enquadra na tortura, né? E não só isso, mais, né? Teve mais coisas que ele fez, né? Então, cada ato que você faz, ela e a mãe, sim, ela e a mãe também. A mãe também, Tatiana. Os dois se enquadram na questão da tortura, né? Porque estava em tese sob a guarda dele, né? Autoridade, alguma coisa assim. É isso. Realmente é um absurdo, Tatiana, esse tipo. E tu sabe que isso aí é normal, né? Agora o pessoal está começando a denunciar, graças a Deus, mas é normal. Também se enquadra nessa posição. Enfim, né? São essas questões que nós temos, pessoal, a respeito da tortura. E o parágrafo 5º, né? Ela fala. Ah, obrigado, de nada, Tatiana. E o parágrafo 5º, ela trabalha, né, com essa questão, né, que é da pena, que a condenação acarreterá a perda do cargo, função e emprego público, e a interdição para esse exercício pelo dobro do prazo de pena aplicado. Essa, senhores, a pena de tortura, ela é total. Por que ela é total? Ela não tem uma questão assim que você pode dizer, não, o juiz vai lá, vai colocar na parte dispositiva da sentença a perda do cargo público. Não, é automático. Aconteceu a condenação, você perde o cargo público. Transitou em julgado, né? Ou seja, onde não cabe mais recurso, você perde automaticamente o cargo público. Né? É bem complicado. Né? Então tem que ter bastante cuidado com a lei tortura, principalmente se tu é agente público. Passa anos lutando para entrar no concurso, daqui a pouco você acaba perdendo ele por um erro. E muitas vezes acontece. Eu acabei de citar o exemplo de um cliente que eu tive, que o rapaz de Batelândia, ele era um bandido, 157, crime de roubo do Código Penal. E ele fugiu no dia anterior e caiu de moto. No outro dia, de manhã, a delegada de polícia da comarca de Matelândia ligou para esse tenente, ele era aspirante na época, aspirante oficial da PM da comarca de Medianeira, era uma companhia. E ligou para ele e pediu para ele prender. Ele foi lá e prendeu o cara e levou para a delegacia. Como ele levou mais de 15 minutos para chegar na delegacia, a promotora alegou que ele foi torturado, porque ele disse que lá que apanhou tudo mais, e usou as lesões que ele estava, né, como o exame de corpo de delito, né, como prova fundamental. A juíza também aceitou, era uma juíza e uma promotora, não vou citar não. Duas pessoas extremamente ativistas, duas pessoas extremamente ativistas e contra a polícia. Né? E ela denunciou e a juíza de primeiro grau condenou. Né? E nós começamos, a partir daí, a brigar, né, junto ao segundo grau e depois a Brasília, e eles mantiveram a condenação desse policial militar e um cabo, por causa de 15 minutos, em razão de que a alegação do segundo grau seria que ele não poderia ter sido preso no outro dia, então já havia um erro, já havia um abuso de autoridade, né? E a delegacia, como ficava próxima, levaria 5 minutos e não 15. E as escoriações dele configuraria as lesões feitas. Aí, o que seria para retirar por que ele apanhou? Segundo ele, né? É que ele teria apanhado para confessar o assalto no dia anterior. Né? Enfim, é um caso verídico,
eu fui advogado só numa parte, né? Eu já peguei andando coisa, que é um absurdo, que por causa uma pessoa que cometeu um 57, né? Os policiais foram condenados. Um perdeu a carreira, que era oficial esse, e o outro tinha 28 anos de serviço, perdeu os 28 anos, que era um cabo, né, do antigo. Então, assim, é muito grave essa coisa. Eu falo e falo isso com prática, vendo a experiência própria, né? E se tu pegar um local onde as pessoas são adeptas aí são contra a polícia, né? E existe muitos juízes e promotoras, porque eles têm uma visão que o policial que é errado, né? Ele é violento, né? É isso que aconteceu. Essas duas, graças a Deus, essa juíza e essa promotora não estão mais na cidade, né? E isso foi um dos motivos, né? Não foi só eles, não foi só a SPM, né? E esse cabo que foram denunciados. Teve vários outros processos contra policiais civis e militares na gestão dessas duas funcionárias públicas lá, que foi um péssimo para o município, né? E é uma coisa que pode acontecer. Então, nós temos que ter bastante cuidado para evitar esse tipo de situação. Tá? O senhor acredita, ou talvez, tem uma diferença de comportamento, não sei, da promotoria na justiça militar e na promotoria na justiça comum? Sim, sim, principalmente porque o que acontece? O promotor ele é parte, né? Ele é parte, então ele pode ter ideias. O juiz ou a juíza não, ela não pode ter esse tipo de coisa. Então, para condenar uma pessoa, você tem que ter provas suficientes. Para condenar um funcionário do Estado, mais ainda, porque em tese ele não está trabalhando, ou ele não fez aquele ato por benefício próprio, ele fez em benefício da comunidade. Então, em tese, ele tem que ter, óbvio, eu não estou dizendo para ter impunidade. Se a pessoa fez, ele tem que ser punido exemplarmente. Ah, eu acho que agentes públicos têm que ter a pena maior, como tem muitas vezes, porque eles não podem cometer, eles conhecem a lei. Agora, tem que ter um critério, e esse critério é o bom senso. O sujeito passivo, se ele é uma pessoa que cometeu um crime no dia inteiro, ele tinha que ter um bom senso, e o Ministério Público Militar, ele vai olhar de uma forma diferente, né? Uma forma diferente. Eu acredito que... Eu vou dar um exemplo. Teve 6 policiais militares que, a pedido do delegado, entraram na cadeia pública de Medianeira, nessa mesma gestão dessa juíza, né? Aí eu peguei o processo inicial, eu incomodei tanto, com tanto recurso, que eu consegui que ela fosse embora da cidade, sei lá, ela já tivesse ido embora da cidade. E aí, nesse interim, né, mudou a lei. E aí eu pedi para passar. Já tinha sido feita até as alegações finais do Ministério Público. E essa promotora tinha pedido a condenação dos militares. E nesse interim, né, eu consegui mudar a competência, declinar a competência em razão da mudança da lei para auditoria. E lá o promotor se manifestou, né? Porque eu não tinha manifestado, ele se manifestou. Aí ele se manifestou pedindo absolvição. Se manifestou pedindo absolvição, porque é absurdo. 6 pessoas, 6 militares entram dentro do presídio por determinação da juíza. Eles acabam, claro, jogaram gás lacrimogênico lá dentro, daqui a pouco eles estão sendo processados. Vai ter um ponto que daqui a pouco tu não consegue mais nenhum agente de segurança pública fazer nenhum serviço. Entendeu? Eu não estou defendendo o abuso, ao contrário, o cara cometeu abuso, ele tem que se ralar, tem que ser punido. Tá? Então, assim, eu sempre penso, uma vez eu falei num simpósio, os caras bravos, eu disse que advogado tem que ter punição dobrada. Mas por quê? Porque ele conhece a lei, pô. Né? Agora, tem que ter critério, sabe, Emília? Para daqui a pouco a gente não está punindo de forma injusta. A injustiça não é só com o cidadão, a injustiça é com o servidor público também. É o que eu Doutor, acho que é todos.
Aqui, eu percebo algumas nomenclaturas. Em alguns estados está falando de uso progressivo da força, outros estavam falando em uso gradativo da força. É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. O termo que vocês normalmente usam mais no Paraná, tanto faz Força esse, mas letal, uso de força letal. uso É de assim, força ó, letal. é assim, isso aí está no artigo, isso aí eu brinco com os militares quando eu dou aula para o Senasp. É chover no molhado. O que é chover no molhado? Já tem é a legítima defesa. O que diz lá o artigo 25? Usar dos meios moderados. Então, assim, o cidadão pega alguém lá, põe uma arma na cabeça, o sniper, ou o caçador, ou atirador de elite, o nome que era, atira e elimina fisicamente aquela pessoa, acontece. Ele teria que ser aberto inquérito e arquivado, acabou. Agora, o cidadão está lá, está com uma arma, não oferece, como aconteceu, tá um problema sério aqui, um cidadão tomou um senhor de idade com demência, acabou pegando uma arma, e pegou a arma e saía, e dizia para os policiais não entrarem. O policial pegou, saiu, estava atrás de um colete de barulho, deu um tiro de 5,56 na cabeça do. Por que não chamaram um negociador, alguém? Ele está com problema, sabe? Então, assim, é diferente. A arma de fogo, por isso que eu falo que esse uso progressivo, ele tem que ter bastante ad cautela. A Tu arma fez curso. é para sua. É assim, ó, e não pense que eu sou contra. Eu sou atirador, eu sou o CAC. Há Você mais de fez um 20 curso anos. de sniper foi nos Estados Unidos que o senhor Isso fez? há 100 anos atrás fiz Ah, o tá. curso. 100 anos fiz. Quando eu era policial, eles precisavam de atirador, eu fiz o curso nos Estados Unidos. Tá? Aquele que aparece no filme, aquele, mas claro, não era assim, aquilo lá é muita ficção hollywoodiana, mas fiz. E sou atirador desportivo até hoje. Brinco, sabe? A gente ficar velho já não, né? Mas eu gosto de armas, mas a arma é para sua defesa, inclusive para o policial. A arma não é para ameaçar ninguém, não é para fazer, não é para apontar. Por exemplo, existe precedentes judiciais que diz que o policial apontar arma de fogo sem nada para a pessoa comete abuso de autoridade. Sem nada, a pessoa não tá oferecendo resistência. Então, é muito difícil, por isso que eu falo que o agente público tem que ter bastante cuidado com ele, porque é difícil quando ele vai poder usar arma. E outra coisa, outra mentira que os leigos falam, o policial ele só pode atirar depois que for alvejado. Não existe isso. Quer dizer que tu pega o cara lá, tu tá numa ocorrência, o cara pega um fuzil e tu tem que esperar ele te dar um tiro, e aí tu morre, sabe? É uns troços sem noção, não tem. Se a pessoa pegou um fuzil e apontou para você, ou tá com um fuzil, e você dispara nela, se enquadra no meu entendimento. Não, claro, tem que ser analisado. Daqui a pouco, é uma arma de brinquedo, como aconteceu aqui em Foz. O cara tá com uma arma de brinquedo, apontou o policial atirou. O policial não pode responder. Tu não vai esperar, né? É, tu levar um tiro, tu não tem condições de ter conhecimento se aquela arma na mão do policial, entendeu? Sabe? É bem complicado. É difícil a vida do agente público. É muito difícil. É muito difícil. E você, juíza, promotora, tem que avaliar. Eu não estou dizendo pela impunidade, ao contrário, você tem que ter bom senso. É o bom senso que move o mundo. É o bom senso. É que as pessoas elas decidem de acordo com as suas ideias e não tem que decidir de acordo com a lei, né? Então é por isso que é difícil, sabe? É difícil. Eu sempre achei que a função de juíza e juiz é muito difícil. É muito difícil. Promotor é igual advogado, tem lado, né? Tem lado. Juiz e juíza não tem lado. Tanto que o princípio do processo penal é a equidistância das partes. Por isso que eu falo que os ministros do STJ, do STF, deveriam fazer que nem os ministros do STJ. Evitar não ter Facebook, não ter Instagram, não ter nada. Calar a boca, sabe? Ele pode ter opinião pessoal dele, mas ele tem que julgar de forma, né, de forma imparcial. Lembre-se de Kelsen, né?
Tu tem que abstrair da norma a tua moral. Isso aí não é só papo, não. Os alemães, há 200 anos atrás, já se matavam brigando, os jurisconsultos lá, por causa disso. Porque senão, cada vez que mudar o governo, muda o entendimento da justiça. E é errado. Eu sempre brinco. Eu fico falando aí do STJ, mas daqui a pouco vai saindo, vai botando gente de outro lado, eles vão decidir para o outro lado, e tem que ficar de boca bem fechada. Né? Então, assim, funciona dessa maneira. Acho eu que o bom senso é o melhor caminho para isso, né? Para todo e qualquer tipo de lei. Né? Então, isso seria o fim do que a gente já cumpre a questão da lei de tortura, sabe? Então, o que nós podemos falar é entrar agora na 716.89, que também, né, é uma lei muito conturbada, discutida, o que é crime, o que não é. A primeira coisa que nós temos que ter diferença é a injúria racial do crime de preconceito. O que é injúria racial? Aí a gente vai começar ali da um introito, né? Artigo 138, 139, 140. Acho que a professora ele já falou para vocês, né, sobre a diferença do 139, 138, 139, 140. Calúnia, difamação e injúria. Já falou para eles, mais ou menos? Eles tiveram aula com outros professores penal antes de mim, né? Uhum. Até que artigo vocês viram do Código Penal? Sabe? Alguma das meninas, o rapaz estão aí, o que eu saiba, como eles estão em penal 5, eu acredito que eles já viram a parte especial também. Ah, já viram a parte especial? Sim, porque esse é penal legislação especial. Ah, então tá, então ele já Por viu. isso que daí eu tentei fazer o quê no decorrer dessa disciplina? Trazer especialistas na área para dialogar com eles. Então, a aula passada, a gente trouxe o presidente da Associação de Tiro, do Clube de Tiro de Catalão, para falar sobre o Estatuto do Desarmamento, né? E Ah, sim. daí, 10.826/06. daí a gente já está emendando com o diálogo do senhor, que dialoga também, né, de uma forma com a temática do Estatuto do Desarmamento, né? Daí você já está falando de tortura, está falando de outras questões. E essa turma a gente está fazendo dessa forma no intuito porque a gente está com bastante expectativa neles, né? Que eles vão ser a nossa primeira turma a se formar. Não, é bom, é bom, é bom. O Estatuto do Desarmamento, o pessoal está brigando aí, brigando com o STF, coisa. Eu não me envolvo com isso porque, como professor, não, mas eu parto do pressuposto seguinte, ó. Eles fizeram essa lei, o 10.826, né, 03, em faz quantos anos? 20 anos? Tá? E o número de mortes com arma de fogo não diminuiu, só aumentou. Então, é que assim as mortes não se dão com armas registradas, né? Elas se dão com armas ilegais, né? Então, mas isso não adianta. Virou uma briga, uma politização, sabe? Um lado diz que é pró-vida, então as armas. Então, eles deveriam ir brigar pelas armas ilegais, né? Mas, enfim, isso é uma briga que não E vai o que é ter. interessante é assim, o Samuel, que foi o doutor Samuel, que a gente trouxe a vez passada, né? Tem um posicionamento no sentido da lei diferente, né? O senhor conhece já meu posicionamento em alguns aspectos do direito penal, né? E daí a ideia é trazer o quê? Para eles uma diversidade de pensamento sobre o direito penal, sobre legislação especial, porque a ideia não é, como se diz, doutrinar, né, os Não, colegas, né? Eles têm contato com diferentes visões e a partir de escolher. Aí você sabe o meu diálogo bastante com direitos humanos, mas isso não interfere que eu busque profissionais que critiquem, que façam, porque eles têm que entender que isso faz parte da academia, faz parte da universidade. não, enfim, eu sempre procurei a questão dos direitos humanos, eles são corretos,
são corretos, porque eu sempre brinco, né? Os direitos humanos, eles não são para as pessoas que cometem delitos, eles são para nós, é para isso que existe. O habeas corpus, eu sempre brinco, né? O habeas corpus, ele existe desde 1215. Ele não é para o bandido, ele é para o cidadão de bem. A luta inicial foi para o cidadão, né? Não foi para pessoas que cometiam delitos. Então, assim, mas as pessoas que cometem delitos se usam dele. Se usam porque é aberto para todos, né? Porque no momento que a gente abrir um precedente de tirar qualquer tipo de direito humano da nós, a vida, a integridade, a coisa, vai abrir para todos. Nós não podemos diferenciar o bandido de nós. Mas temos, não. A gente diferencia com um devido do process of law, a prisão dele, e ele cumpre a pena dele. Então, se você comete um delito, você tem que ser punido. Tá? Doutor, agora são 8h12, normalmente a gente faz um intervalozinho de 15 minutos, né? Para dar para o pessoal poder comer alguma coisa, beber uma água, o senhor também, né? Então, quando for 8h30, a gente vai estar retornando. Eu vou parar a gravação aqui agora nesse momento. E eu acho que dá para dar um stop. Aí a gente retorna, tá bom? Bom. Até 8h30. Gente, tchau. Pode ir para o intervalo. Abraço. Aonde que dá stop? Parar a gravação.